eu entrei na faculdade de filosofia, as pessoas falavam, bom, você vai entrar na filosofia, agora você vai aprender que tem muitos pensamentos, além da filosofia medieval e clássica, de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, você vai ver tantos filósofos. E aí eu li várias outras linhas, essas linhas iluministas, Marx, etc., Foucault, todas as coisas. E realmente eu me convenci de que Platão, Aristóteles, São Tomás eram os melhores mesmo. Já estava a tríade. Já estava. A Santíssima É um quarteto, né? Trindade. Tem um quarteto, eu diria que até hoje Não, porque é Platão, Aristóteles e São Agostinho, Tomás. adicionaria Agostinho se fosse colocar um quarto, né? Seria um quarteto nesse sentido, mas sem dúvida eu me inclinaria a falar Platão, Aristóteles e São Tomás, talvez. Mas eu sou apaixonado por Agostinho também. Mas assim, passa o tempo e eu me convenço. E mesmo os filósofos modernos, ou no fundo, os que eu passei a admirar mais também eram admiradores desses, também beberam muito dessas fontes clássicas, na verdade. E aí depois eu faço mestrado em filosofia na PUC. Então eu terminei o mestrado, foi uma experiência também sociológica muito, muito fascinante, né? E eu acabo... Qual foi o teu tema de mestrado? Foi método científico na filosofia de Peirce. Charles Peirce. Então Charles Peirce. Foi sobre método científico, na verdade a tese principal é de que o método científico ele não contraria uma visão realista da filosofia. Então basicamente uma visão realista é uma visão na qual os universais são reais. Então coisas como justiça, como a natureza humana, como triângulos são universais. E existe uma divisão muito grande na filosofia entre os nominalistas, que dizem que são apenas nomes, são coisas que não têm uma realidade objetiva por trás, são atribuições de nomes de coisas individuais, né? Então tem características comuns a coisas individuais. E na filosofia realista você fala que eles são reais, que existem, que existe algo, existe uma natureza humana, existe uma justiça, existe uma beleza. Essência humana. Exatamente. Essência e natureza são a mesma coisa. Essência é o que faz uma coisa ser o que ela é, e natureza é a essência no tocante à finalidade. Então é a mesma coisa que essência, só que destinada a uma finalidade. Exatamente. Quando eu falo do fim. Então, por exemplo, da natureza dessa xícara que eu beba, que ela sirva para beber um líquido, que tem um líquido, que retém um líquido. É da natureza da água ser líquida, ou pelo menos da água em líquido, ter as propriedades do líquido. Então, assim, é da natureza humana ser racional, é da natureza humana ter paixões, é da natureza humana ser animal, valores. E assim por diante. Valores absolutamente são da natureza humana. Então, tudo isso está associado a uma filosofia realista. E muitas correntes do mundo moderno, que a grande crise que eu fui identificando é que o mundo moderno tende muito para o hedonismo, ou para o relativismo, ou para o materialismo. Eu acho que essa é a trinca que eu basicamente identifiquei como um problema, né? Então, quase tudo é só matéria, quase tudo é só imanente, é só o que está na minha frente. Moralmente, não tem o senso de dever, não tem um senso de sentido mais profundo, tudo é simplesmente o prazer imediato. E por fim, tudo é relativista. Então, quando você questiona alguém sobre isso, você vai falar, não, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu planeta. Mas isso é uma filosofia dos tempos modernos, né? Claro, isso para mim é exatamente para mim a crise, né? Porque prevalece. Isso é o que prevalece hoje, e eu diria que é o que gera uma grande crise, porque quando você começa a viver sua vida a partir desses três aspectos, né? O que acontece é que você basicamente vai ter uma série de problemas. Porque afastado de uma moral de sentido de dever, você vai começar a ter escolhas com recompensa de curtíssimo prazo e com deixando de realizar objetivos mais profundos. Se você tem uma vida materialista, você vai deixar de pensar num sentido transcendente. Por definição, a natureza aponta para algo externo à própria pessoa e para um destino último da nossa vida. Então, as pessoas ouvem hoje que a vida delas não tem sentido, não tem propósito. Isso vai causar um desânimo. E elas vão ter muito pouca... Não, e uma inconsequência. Uma inconsequência. Porque se tudo acaba ali, eu não tenho responsabilidade nenhuma. É perfeito. Bom, Solzhenitsyn Vou falou... ser feliz aqui agora e dane-se o resto. Perfeito. O Solzhenitsyn falou em Harvard, né? Falou, olha, aqui no Ocidente as pessoas perderam o sentido de coragem e sacrifício. E mesmo tendo muitos bens materiais, a verdade é que eles não vão preencher o sentido último da vida. E mesmo no sofrimento você encontra um sentido redentor quando você tem um sentido maior por trás das coisas. Então isso
toda essa sequência de valores está associada ao realismo. Ali na minha tese de mestrado, basicamente, o que eu quis falar é que a ciência, ela, na verdade, pressupõe um certo realismo. Ela não é alheia ao realismo. As pessoas tentam... Então, um erro muito comum, a gente falaria, não, eu não acredito em metafísica, eu acredito na ciência. Mas é que realmente são escopos totalmente diferentes. Se eu falo, basicamente, quando eu falo de ciência, eu preciso formular hipóteses, validar essas hipóteses, testar, e eu vou deduzir resultados que se seguem se elas forem verdadeiras. Reproduzíveis. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu vou basicamente ter uma metodologia de análise da realidade. Essa metodologia, ela vai muitas vezes apontar para leis gerais, mesmo que essas leis vão ser questionadas com o tempo. Só que o próprio... Então, se eu falo, sei lá, de inércia, eu já estou falando de um universal. Eu não estou falando simplesmente de um particular de algo. Então, exatamente o que eu estava argumentando ali é falar, olha, na verdade, primeiro, o método científico está pressupondo universais toda hora. A própria existência de uma ciência, a existência de uma racionalidade, a existência da capacidade de entender as coisas. Então, o primeiro ponto é que você não está fugindo do realismo ao fazer essas coisas. Segunda coisa sobre metafísica e método científico é que, fundamentalmente, a metafísica é anterior ao método científico, porque tem vários pressupostos que eu preciso para ter a ciência. Exemplo, o princípio de identidade, que é A igual a A, que exista um mundo a ser conhecido, que exista que eu seja um ser racional capaz de averiguar o mundo, que exista uma realidade. Todas essas coisas são pressupostas, são anteriores à própria ciência, ao método científico, né? Uhum. E mesmo a pergunta se Deus existe, ela não é um objeto do método científico, porque você não tem como analisar, você não tem como reproduzir resultados disso. Então, ela é uma pergunta anterior ao método científico. Ela é uma pergunta metafísica, não é uma pergunta científica. Por isso que eu acho meio cômico, né? Eu falei isso por exemplo, o Sérgio Sacani, que é astrônomo, né? Sim, certo. E que falou que não acreditava em Deus, e eu falei para ele, e aí ele ficou bem chocado com isso, né? Foi no programa dele, ele ficou bem chocado, porque eu falei, olha, eu acho que muitos dos debates que você teve foram infelizes, porque as pessoas estão querendo afirmar se você vai provar ou desprovar a existência de Deus pelo método científico. Não existe que essa é uma possibilidade vã. Na verdade, você não vai nem desprovar e nem provar, porque o objeto está descasado com a ferramenta. E, na verdade, essa é uma discussão metafísica, e as pessoas pararam de estudar metafísica. Teve uma vez um debate que eu vi muito bom, que um dos proponentes, né, chegou e falou, a metafísica morreu. E aí o outro falou, bom, a metafísica morreu é uma frase metafísica. Então, assim, o problema ali é que você está tentando resolver um problema com a ferramenta errada. Exato. Então, então, assim, a minha pesquisa que envolvia lógica e método científico, no fundo as coisas são todas conectadas. Eu me apaixonei pela ciência, na verdade, durante o mestrado, por tudo que era lógica. Eu estudei até lógica medieval também, lógica matemática, foi uma das coisas mais legais que eu estudei nesse período. Mas assim que eu saí da faculdade, a minha ânsia era por levar a filosofia para um modo em que ela pudesse ser aplicada na vida das pessoas, que elas pudessem Esse é o viver grande aquilo. desafio. Esse é o grande desafio e assim, a academia, claro... E ter uma capacidade de transformar positivamente a vida das pessoas. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.